Saúde emocional versus inteligência emocional. Parecem ser a mesma coisa, mas não necessariamente. Quando a gente fala de saúde, é importante relembrar que saúde não é ausência de mal-estar. Não é porque você não está passando mal ou você não está doente que você tem saúde. Saúde é a presença de fato de um bem-estar. E por que eu estou falando disso? Porque quem trabalha atendendo pessoas, todos os dias, está sendo impactado por necessidades, demandas, sofrimento dos clientes, dos colegas, dos líderes. E a gente, às vezes, confunde que só de você não ter um mal-estar, você está bem emocionalmente. E confunde o conceito de comum versus normal. Vamos dar um exemplo? Às vezes você tem uma meta para alcançar, às vezes você acabou de falar com uma pessoa e você ficou abalado de alguma forma, ficou sentida, atravessada por aquela situação. E você, de alguma forma, sai daquilo ali se sentindo diferente, meio down, meio para baixo. Você sente que aquilo te afetou, tá? Isso pode até ser muito comum, mas não deveria ser o normal. O normal seria a gente ter capacidade de entender por que a gente está sentindo aquela sensação depois de passar por aquela situação e conseguir voltar ao estado que a gente estava, voltar a ficar bem. Ter um atendimento, por exemplo, na parte da manhã, resolver um problema, por exemplo, na parte da manhã, e passar o resto do dia com aquele negócio ali remoendo, perturbando, aquele negócio incomodando, pode até ser comum, mas não deveria ser normal. E é isso que a gente quer falar sobre inteligência emocional, que a gente não poderia normalizar um estado de sentimento, um estado de presença alterado, medo, ansiedade, aquela pizza debaixo do braço, aquele tremelique. Então, tem muitas reações físicas que a gente vai vivendo no dia a dia do trabalho, achando que está tudo bem, que é normal, e não é. Normal é a gente estar 100% bem, se sentindo minimamente estável emocionalmente. E eu queria que vocês vissem que nessa imagem eu coloquei apenas como ilustração uma onda e uma surfista. E eu queria que vocês imaginassem que a emoção, quando a gente fala de inteligência emocional, essa emoção, ela é como uma onda. Imagina que você entra no mar e vem uma onda gigante. O que você faz diante de uma onda gigante? Você tenta segurar a onda? Você tenta impedir a onda? Você tenta... Não tem como. A onda, ela é algo que simplesmente ou ela te dá um caldo, e aí entra areia por tudo que é buraco do seu corpo, ou você mergulha na onda e atravessa a onda. Mas o que a gente tenta fazer com as nossas emoções, normalmente? A gente tenta controlar as nossas emoções. Então, eu queria muito já começar trazendo para vocês essa analogia de sentimento e de onda. Do jeito que ninguém segura uma onda, ninguém segura um sentimento, uma emoção. Do jeito que ninguém controla uma onda, ninguém controla a emoção. Emoção se atravessa. Assim como você mergulha e atravessa uma onda e sai do outro lado. E se você não tentar, não atravessar a emoção, o que acontece? Ela te atravessa e te dá um caldo. Então, isso é já o primeiro insight que eu queria trazer sobre inteligência emocional, que é, na realidade, a gente ter humildade e perceber que somos humanos e não controlamos emoções, mas a gente pode atravessar, acompanhar e, a partir daí, não ser levado por ela. Outro ponto importantíssimo para quem trabalha com atendimento com pessoas é a gente ter consciência de que o tempo todo a gente dá e recebe algo de alguém, a todo momento. Então, atender pessoas é como uma troca. Você sempre leva um pouco delas com você e você sempre deixa um pouco de si com o outro. Imagina quem trabalha, por exemplo, atendendo clientes todos os dias, toda hora, seja presencialmente ou por telefone. Imagina qualquer pessoa que trabalhe com outro ser humano e várias pessoas diferentes no dia. Então, todos os momentos que você fala com alguém, imagina quantas emoções você entra em contato, só suas, as do outro, e o que você troca nessa interação. E aqui eu não estou falando de nada do ponto de vista energético, no sentido de ondas energéticas, eu estou falando de sensações mesmo. O tempo todo, o nosso corpo, a nossa fala, o nosso pensamento, a gente está projetando e está impactando os outros através disso. E com isso, o que acontece? Essa roda gigante. Outra analogia que eu queria também chamar vocês a pensar comigo é sobre uma roda gigante, ela está o tempo todo mudando de lugar. Horas você está lá em cima,
onde você consegue ver tudo com distância, com calma, tranquilo, e horas você está lá embaixo e a sua visão fica igual a de todo mundo. E os seus problemas que antes pareciam tão pequenos quando você estava lá em cima, parece que são exatamente do seu tamanho ou maiores. Então, outra coisa importantíssima de entender sobre emoções, além de que a gente não controla e sim a gente atravessa, é que o tempo todo a gente está numa roda gigante. O tempo todo a gente está sentindo algo e algo está por vir. E você fica o tempo todo nesse movimento. Então, essa é a primeira visão que eu queria compartilhar com vocês sobre inteligência emocional. E eu trouxe alguns pensamentos que, cada dia que passa, a gente vai desconstruindo mais sobre o que é inteligência e a importância de ser racional ou não. Muita gente repete essa frase aqui, ó, do Descartes. Penso, logo existo. Era na época que o racionalismo imperava e a gente não olhava para nada sobre intuição e emoção, era coisa de gente fraca. Depois a gente avançou para um pensamento mais como sinto, logo penso. Então a gente começou a introduzir a importância de sentir as emoções e a partir daí a gente pensar as emoções. Mas por fim, a que eu prefiro, eu acredito que é uma das mais atuais, é esse conceito do sinto, logo existo. Ou seja, toda a nossa existência enquanto pessoas e profissionais está baseada no que a gente sente. O que a gente sente a cada cliente que a gente atende, a cada pessoa que a gente conversa, a cada venda que eu concretizo ou não, a cada meta que eu alcanço ou não. Agora, como que a gente pode pensar a nossa existência, pensar o nosso trabalho e ter inteligência emocional a partir do que a gente sente? Através do uso da inteligência emocional. Antes de falar de inteligência emocional, eu vou quebrar por partes. O que é inteligência? Quais são os conceitos que as pessoas dão para inteligência por aí, né? Um dos conceitos de inteligência consiste na compreensão do que é essencial de uma situação e ter uma resposta apropriada. Olha que interessante. Ter inteligência não é tirar nota boa no colégio, não é decorar a matéria, não é ser o primeiro no vestibular. Isso aí é uma capacidade cognitiva de até reter conteúdo. Mas a inteligência que a gente está falando aqui é você passar por uma situação, essa situação te afeta e você tem uma resposta reflexa apropriada. Ou seja, quando você não explode em cima das pessoas, grita, tem raiva, chora, e também quando você não retém, fica calado e guarda para si o seu sofrimento. Então, é uma resposta apropriada, congruente com você, né? Outra forma de pensar em inteligência é quando você se adapta ao ambiente físico que você está e o ambiente social. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no momento que a gente está vivendo de isolamento, em trabalhar atendendo clientes de outro modelo, trabalhar com colegas em outro modelo virtual, ou mesmo tendo que lidar com o estresse de conviver, né? Como a gente está convivendo hoje em dia com tudo que tem acontecido, ter inteligência não é você ser o bonzão, a boazona, a bichona que dá conta de tudo e não sente nada e eu sou forte e é isso aí, não. Inteligência é a simples capacidade que você tem de sofrer um estresse, se adaptar a esse ambiente físico e social e sair inteira do outro lado. Então, esse é um conceito de inteligência. E o conceito de emoção, eu vou me aprofundar, mas de maneira muito breve, uma forma da gente enxergar o que é emoção, né? É uma reação que nós temos a um estímulo do ambiente. Então, cada pessoa que você fala, cada problema de uma pessoa que ela te apresenta, causa um estímulo interno e causam sensações internas. E essas sensações causam alterações neurobiológicas, inclusive mudanças no nosso próprio corpo. Então, inteligência emocional é isso que a gente está começando a construir, esses conceitos que eu estou somando aqui com vocês. O pai da inteligência emocional é o David Goleman, esse cara bem aqui. E resumindo, nas obras dele, ele acredita que a inteligência emocional tem 4 pilares. E muitos de vocês já ouviram falar porque está no hype, está na moda, está bombado falar de empatia. Mas inteligência emocional não é só empatia, tá, gente? Inteligência emocional, na visão dele, é autoconhecimento, gestão das emoções, empatia e gestão do relacionamento. Eu, humildemente, acredito que para a gente dar conta disso tudo que ele acredita que é inteligência emocional, a gente precisa ter um passo antes, um processo de autoconhecimento em relação ao nosso corpo, à nossa mente e ao nosso eu interior.
Então, quando eu falo de gestão das emoções e quando eu falo principalmente de autoconhecimento, que também está super na moda fazer terapia, tá na moda se autoconhecer, tá na moda meditar, né? E eu acho que essa moda, ela é muito saudável, né? Que bom que tá na moda, porque a gente quebra um pouco o nosso preconceito, acha que, não, eu sou muito acelerada, eu sou da comercial, eu sou focada, eu não tenho tempo para respirar, o meu negócio é fazer spinning. Então, assim, existem muitas formas de você se centrar e muitos jeitos de meditar, né? Existem muitas formas de meditar de maneira ativa e de maneira passiva. O importante é você encontrar a sua. Mas para a gente trabalhar o autoconhecimento, que é o primeiro pilar da inteligência emocional, eu gostaria de provocá-los a olhar para esses 3 pilares. A relação de vocês com o corpo de vocês, como vocês observam a mente de vocês e qual é a relação de vocês com o eu interior. Como assim corpo? O que tem a ver o corpo com autoconhecimento? Gente, é no nosso corpo que a gente guarda todas as nossas emoções e as lembranças da época que a gente estava no útero da nossa mãe. É no corpo que a gente sente as emoções. E mais propriamente dito, é no intestino. É lá no intestino o primeiro lugar que a gente sente tudo. E não é à toa que a gente tem piriri toda vida que a gente fica nervosa ou fica com prisão de ventre. Ou é um ou é outro. Se alguém disser que não é, eu vou dizer parabéns, porque você tem muita inteligência emocional. Porque até hoje, quando eu fico muito nervosa, o intestino é o primeiro que grita. Então, a gente sente no corpo, primeiro, todas as emoções. E só depois é que a gente entende, pensa ou racionaliza ela. E o nosso corpo é o mensageiro de tudo que acontece na nossa mente. E é super importante a gente olhar para isso também com humildade e perceber que as nossas emoções se alojam na nossa carne. Mas como assim, Di, aloja na carne? Quem aqui nunca ficou ruborizado, ou seja, com aquele calorzinho que vem na bochecha, ou isso aqui que fica umas patacas vermelhas quando você está muito nervoso? Por quê? Porque a emoção se expressa na carne. A emoção se expressa no intestino, que tem 100 milhões de neurônios a mais do que o cérebro. Quem aqui nunca ficou com a barriga inchada não sei quantos dias e não comeu nada de errado? Só fica com a barriga inchada e não sabe por que é. Isso é emoção. Quem aqui, quando antes de um feedback, antes de um momento importante, uma entrevista para ser promovido, qualquer movimento da tua carreira, atender um cliente que é mais complexo, participar de uma situação que você não estava esperando de surpresa, não sente que a pressão cai, a mão fica gelada, tem sudorese? Tudo isso é o corpo de vocês dizendo, presta atenção, tem uma emoção acontecendo aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer sobre inteligência emocional é a mente mente, mas o corpo não, tá bom? Agora, quando a gente fala da mente, que é o segundo pilar, é o lugar onde a gente elabora e organiza, é o lugar onde a gente racionaliza e onde está o nosso ego. E antes que a gente comece a recriminar o pobre coitado miserável do ego, eu preciso dizer, o ego é uma estrutura psíquica necessária para você não enlouquecer e ficar psicótico. Então, vamos parar de recriminar o coitado do ego. O ego é o gestor do nosso inconsciente. Ele fica lá na portinha entre o inconsciente e o consciente dizendo, passa ou não passa, faz ou não faz. E não é à toa que quando as pessoas bebem ou usam qualquer tipo de droga, elas fazem coisas que elas jamais fariam. Porque nessa hora o ego, ó, capa o gato, que eu não sei se alguém aqui é do Nordeste vai entender, eu sei que em Brasília as pessoas conhecem isso, mas o ego, ele fica totalmente rebaixado quando a gente bebe, quando a gente usa algum tipo de tóxico, né, digamos assim. Então o ego, gente, ele é uma estrutura super importante, está lá no nosso campo racional, na nossa mente. Agora, uma coisa muito importante sobre a nossa mente, o nosso lado racional, é que essa camada consciente, ela é uma mente que mente também. Então, quantas vezes vocês tiveram uma intuição, acharam uma coisa e depois perceberam que vocês estavam errados, né? Quantas vezes vocês falaram algo que vocês se arrependeram? Né? O tempo todo, a gente é ser humano, a gente se engana com o que a gente sente pelos outros, né? Por quê? Porque essa camada consciente, ela também prega algumas peças na gente. Então, é muito importante a gente olhar para a inteligência emocional não como uma coisa de intelectual, sabe? Mas como uma coisa total, como um ser total, que tem corpo e mente. E o terceiro, né, é o eu interior. Esse eu interior foi um nome que eu dei para falar do seu subconsciente, do seu inconsciente e da sua sabedoria interna.
Mas como assim? Porque quando eu falo assim, pode parecer meio confuso e etéreo, né? Dentro da nossa estrutura psíquica, cerca de 80% de tudo que a gente quer, deseja e necessita, todos os nossos movimentos, são baseados nos nossos desejos inconscientes, em conteúdos ocultos que a gente pode passar uma existência inteira sem saber quais são. E a gente geralmente só tem consciência e percebe o que acontece ao nosso redor de 20%. Ou seja, a maior parte do que a gente realmente quer e sente fica oculto lá no inconsciente e no subconsciente. E como que a gente trabalha para acessar tanta coisa? Um dos processos mais poderosos é trabalhar a respiração, é trabalhar a conexão com o corpo e olhar para si mesmo. E é por isso que a meditação é um grande remédio, tanto para depressão, síndrome do pânico, ansiedade, por aí vai, e é um grande remédio de autorregulação emocional, porque você sai dessa confusão aqui da mente que mente, desse monte de informação que fica o tempo todo na gente, e entra para um lugar de recolhimento, de introspecção, né? Então, dentro desse pilar de corpo que sente e mente que a gente observa e eu interior que conecta, eu diria que esse é um grande passo para você trabalhar as emoções e o autoconhecimento. Outro ponto é quando a gente, fechando, né, como que a gente pode usar esse tripé, quando a gente se conecta com o corpo e sente as nossas emoções, a cada nova relação, nova pessoa que a gente fala, novo atendimento frustrado ou não, reunião ou não, falou com o chefe ou não, olhar para o corpo e identificar que gatilhos e padrões habituais você tem assim que você passa pela situação. Por exemplo, toda vida que você vai falar com uma pessoa X, que você não tem muita intimidade, você às vezes tem até um receio de falar com ela, como que você reage? Você fala mais alto? Você fala menos? Você fala pouco? Suas mãos ficam geladas? Você tenta fugir? Você adoece? Quando a gente olha para a mente, o que a gente quer fazer com a mente é ter consciência das próprias experiências, ou seja, é eu ter consciência do que eu estou sentindo no momento exato. E como eu vou responder às emoções da pessoa que eu estou falando. Então, agora, nesse exato momento, o que você está sentindo em relação ao que você está vendo e ouvindo agora? Você está achando que o que eu estou falando é um monte de baboseira? Que você está com preguiça? Que você está cansado? O seu pensamento nem está aqui? Ou você está dizendo, nossa, que massa, eu nunca tinha pensado. Ou então, eu já tinha lido isso em algum lugar. Nossa, eu tinha certeza que era assim. Qual é o teu sentimento nesse momento me ouvindo e olhando para a minha cara? Então, quando você para por alguns segundos para olhar para o que você está sentindo e pensando, você bota consciência e você para de agir no piloto automático. E o eu interior, quando você se conecta com ele, você é capaz de fazer escolhas emocionais coerentes. Ou seja, para cada pessoa que você fala, que você faz uma troca, que você tem uma interação, você simplesmente não é possuído pela emoção. Você tem a opção de escolher como agir diante de cada situação. O segundo pilar da inteligência emocional, que é a gestão das emoções, eu primeiro preciso conceituar um pouco mais o que é emoção e como que ela funciona, né? A ciência das emoções. A emoção, eu tinha falado que era como uma onda. E outra forma de falar dela é um acontecimento onde a gente simplesmente é possuído por ela e não necessariamente a emoção vai ser nociva ou negativa, mas a emoção sempre representa um gatilho ativado. O que eu quero dizer com isso? Imagine que vocês que trabalham atendendo pessoas 24 horas, a cada segundo e a cada nova pessoa que vocês atendem, passam por uma emoção diferente. E a cada emoção diferente tem um gatilho ativado. Esse gatilho pode ser positivo, uma coisa que te dá prazer, ou ele pode ser algo muito denso e complexo que pode causar algum sofrimento. Então, diante desse conceito, a emoção, para além disso, é um impulso neural. A emoção é um impulso neurológico, literalmente. A palavra emoção significa ex para fora, emotio de movimento. O que isso quer dizer? Que a emoção sempre força a gente a agir, sempre força o organismo da gente a agir de alguma forma. Então, quando você tenta reter, esconder, controlar, fingir que está tudo bem, você está tendo um trabalho em vão, porque isso é um processo biológico.
E é exatamente o que a gente sente, as nossas emoções, que motivam a nossa conduta. Como a gente vai estar para o próximo atendimento, para a próxima pessoa que eu vou falar, para a próxima venda, para o próximo cliente. E como que isso funciona no nosso organismo, né? Nós temos um sistema nervoso. E esse sistema nervoso conecta a gente. Tudo que acontece no ambiente, e eu, Diana, estamos conectados e no meio disso existe o meu sistema nervoso que processa tudo isso. E a estrutura física que compõe o nosso sistema nervoso, parte dela importantíssima é o cérebro. Então, o que eu estou querendo explicar aqui, gente, as emoções da gente, elas não são algo que não tem um lugar para elas ficarem, elas têm um lugar para ficar dentro do nosso corpo, que é desde o cérebro até a nossa coluna, até o corpo inteiro, porque o sistema nervoso conecta tudo. E esses 3 cérebros, córtex, límbico e reptiliano, eles têm funções diferentes. Então, o cérebro límbico, ele é o cérebro emocional, é aquele por onde passam as respostas emocionais e as sensações. O nome réptil já vem disso, é o cérebro da gente que não pensa, não raciocina, não escolhe, a gente simplesmente age. Então, todas as vezes que vocês falarem algo e que depois, no segundo seguinte, você pensar, nossa, eu podia ter feito diferente, por que eu falei isso? Basta você lembrar, você às vezes não controla isso. Era o teu cérebro reptiliano. Claro que a gente não vai usar desculpa para fazer coisas, né? Mas sim para a gente entender a nossa estrutura, né? Porque aí fica muito fácil também. É igual assim, eu sou de leão, e aí eu sou a estrela, eu sou virgem, eu sou super detalhista. Não, gente, isso aqui não é signo para a gente justificar nada, não. É apenas para a gente entender a estrutura psíquica, para a gente entender que emoção é uma coisa séria, tá? Dito isso, algo que eu queria muito que vocês levassem para o coração de vocês, sério mesmo, o nosso corpo, o nosso organismo, ele não sabe a diferença entre viver a situação e pensar sobre aquilo. Então, vamos trazer um exemplo? Quando você está conversando com um cliente e esse cliente desabafa com você algo sobre a vida dele, ou lamenta sobre algo, e você fica compassivo, tem uma empatia, sente algo ali, se envolve com aquela emoção naquele cliente, você pode literalmente mergulhar dentro de uma emoção que não é sua, mas você acha que é. Isso te abala completamente e é muito ruim para quem trabalha com cliente, porque, pelo amor de Deus, você tem que estar bem para o próximo atendimento, né? E você não sabe, às vezes, por que isso te impactou tanto, né? Isso é porque, mesmo que você não esteja passando pela exata situação daquela pessoa, se você mergulhar na dor dela, o seu organismo vai sentir que, de fato, você está passando por aquilo. Porque o nosso organismo não faz essa diferença. Nosso organismo é burro, né? Não, não é. Mas é assim que a gente é, seres humanos, nós sentimos as coisas. Então, por isso que daqui a pouco eu vou falar de empatia, para a gente entender como usar essa empatia para não entrar na bad vibes de algumas pessoas e a gente conseguir ficar bem para trabalhar e lidar com as emoções. Agora, como que funciona no organismo? Imagine um evento, aconteceu alguma coisa no seu dia, ou você passou de fato por algo. O que acontece no teu organismo? O evento aconteceu e o teu organismo, na hora, o teu sistema nervoso capta aquela emoção, aquela sensação, aquele pensamento, manda um sinal para o teu sistema endócrino que produz cortisol e adrenalina e te faz entrar dentro de um momento de ansiedade, de tristeza, de algo que te impacta. Quando isso acontece, junto com tudo isso, o teu sistema imune fica em choque, desesperado. O que está acontecendo? Por que essa pessoa está passando por isso? E aí, todo esse movimento que acontece ao mesmo tempo faz com que você comece a gripar mês sim, mês não, faz com que a sua imunidade baixe, faz com que você comece a ter várias, sabe, desde alergia de pele até insônia e realmente ficar gripando toda hora. Tudo isso é o sistema imunológico abalado pelo teu processo emocional. Então, vejam como é importante a gente dar atenção para as emoções e cuidar do nosso emocional, nos colocarmos em primeiro lugar, cuidar com o que a gente fala, com o que a gente fala. Porque sim, o nosso organismo é que acaba pagando a conta. Então, reforçando que o nosso cérebro reptiliano é aquele que é responsável por entrar na luta ou na fuga, e ele não está nem aí para o que você pensa, simplesmente acontece, você fica mal mesmo, ele também é responsável pelo processo digestório, circulatório, sanguíneo e a nossa respiração.
Então, é por isso, gente, que quando a gente está no momento mais de ansiedade, mais tenso, a respiração fica aqui na parte superior do peito e a gente fica respirando como se fosse um cachorrinho, uma respiração curta. Porque essa é uma resposta do organismo para tentar te reequilibrar. Então, toda vida que você passa por uma emoção, a respiração vai ser afetada e se você prestar atenção nisso, você vai conseguir regular a tua emoção. E aqui eu começo a chegar no como a gente trabalhar a inteligência emocional bem na prática. E o primeiro passo é, a única coisa que você consegue controlar, considerando digestão, circulação sanguínea e respiração, é a respiração. Então, é exatamente por esse motivo que respiração é algo tão importante quando a gente fala de inteligência emocional. Não é porque eu sou iluminada, não é porque eu sou Buda, não tem nada a ver com isso. É porque a respiração está ligada a toda a regulação do nosso organismo e conectada com esse cérebro reptiliano. E resumindo, gente, tudo que nós retemos e não colocamos para fora nos adoece. E quando a gente respira, a gente dá para o nosso organismo uma possibilidade de colocar para fora. E tudo que a gente bota consciência e significado nos fortalece emocionalmente. Agora, falando dos últimos 2 pilares da inteligência emocional, eu quero falar de empatia, que está super na moda, e eu vou começar dizendo que empatia não é se colocar no lugar do outro. Porque é impossível se colocar no lugar do outro. Não existe essa possibilidade de se colocar no lugar do outro. O lugar do outro compete exclusivamente a ele e as experiências de vida dele. É até arrogante pensar isso. Empatia é abrir um espaço para que o outro seja ele mesmo e oferecer presença. Só que antes de falar do que é empatia, a gente precisa também perceber que existem muitos tipos e às vezes causa confusão. E antes disso, que a gente acha que sabe o que é empatia. E eu vou compartilhar com vocês 9 bloqueadores de empatia. São formas que a gente aprendeu a oferecer carinho, simpatia, e a gente acha que está sendo super empático, e na realidade não. A gente realmente está atrapalhando a relação com a outra pessoa. Esses 9 tipos, né, de bloqueios de empatia são aconselhar. A pessoa começa a te contar alguma coisa e você interrompe ela e diz, olha, eu já sei o que você pode fazer. Eu acho que você deveria... E aí você vai lá e traz a sua sabedoria infinita, né? Que sabe a resposta para tudo e tenta salvar outra pessoa, né? Porque, né? Simpatia. Simpatia é o que a gente mais confunde. Então, vamos supor, a Thaís está aparecendo aqui para mim. A Thaís vai me contar alguma coisa e aí, quando ela me conta, eu digo, nossa, amiga, nossa, é tão triste mesmo, né? Nossa, que dó de você. A Thaís, ela não está pedindo para eu ter pena dela. Ela só quer que eu escute ela. Então, gente, não é empatia. Corrigir. Corrigir é coisa de líder. Deve ter líder aqui, então essa aqui também vai para os líderes, né? Vamos supor que a Ana é gestora ou até mesmo com o par dela e a pessoa começa a contar para ela uma situação, um problema que ela não concorda, uma situação que ela, enfim, e a Ana, antes de deixar a pessoa terminar de falar, já se sente atacada e aí começa a corrigir, olha, mas não foi bem assim. Temos 2 lados da história. Toda moeda tem 2 lados. E aí vai, desfaz o que a pessoa estava falando para trazer a versão dela. Cortou a empatia. Outro bloqueador é consolar. Nossa, essa aqui terminou o namoro, levou um pé na bunda. É o que mais acontece, né, gente? Consolar é quando você está escutando a pessoa falar e você fica tão incomodado com a angústia da outra que você vai lá e tenta diminuir qualquer sensação de culpa que ela tem. Diz, olha, mas não foi culpa sua. A outra pessoa também merecia, ou fez por merecer, enfim. Então, quando a gente fala isso, a gente sai da empatia. Outro é tentar cortar. E aí, quando a gente está falando de atendimento a cliente, isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa bem importante. Dentro de um atendimento de qualquer cliente, seja interno ou externo, quando as pessoas estão se conectando com você, você vai fazer ali um rapport, um momento de escuta ativa, para entender a necessidade do cliente, para entender o que ele precisa, né? Agora, quando a pessoa está começando a se abrir, você está se conectando, você às vezes pode ficar tão ansioso para poder concretizar o negócio, ou, enfim, falar o que você queria, né? Que você vai lá e corta a pessoa e às vezes tenta aliviar a dor. Não, mas veja bem, isso vai passar, daqui a pouco você vai conseguir esse dinheiro, daqui a pouco você vai se reempregar e vai dar tudo certo. Gente,
Mas enquanto a pessoa estava ali desabafando com você, era a oportunidade perfeita para você fazer um rapport, para você deixar ela se conectar com você, e depois que ela esvaziasse, você viria com a sua oferta, e aí você vem, minha filha, o que você quiser para essa pessoa. Brincadeiras à parte, a gente faz muito isso na vida no dia a dia, muito. E a gente perde muito cliente, muita venda, muita retenção, tem muitos problemas de atendimento, porque o cliente não tem tempo suficiente para se conectar, porque a gente corta ele. Seja para consolar, aconselhar e por aí vai. Interrogar. A pessoa começa a te contar uma situação, aí você é daquelas amigas curiosas, e aí você vai lá e diz, olha, mas você sabe que eu gosto de detalhes, né? Me conta tudo do começo ao fim. Essa brincadeira, esse jeito que a gente tem de interrogar as pessoas é algo que corta totalmente a empatia também. Porque a pessoa, ela sabe o que ela quer te falar, em que profundidade. Contar a sua experiência. Outro ponto super importante. A pessoa está te contando algo, e aí você lembra de uma vez que você passou por uma situação parecida, e aí você, no intuito de ajudar, corta completamente a empatia, dizendo, nossa, mas olha, eu lembrei aqui que eu passei por uma situação, Marina, menina, muito pior, vixe, olha, minha filha, se eu sobreviver, imagina você. Aí você, pá, corta a empatia também, como se o que a pessoa estivesse passando não fosse tão difícil quanto o que você passou. Outro ponto é educar. Nossa, o educar é triste. O educar é a pessoa tá lá compartilhando, aí você vai lá e corta a empatia dizendo, olha, fulano, mas toda desgraça é bem-vinda. Você vai aprender alguma coisa com isso. Gente, misericórdia! Querendo dar lição de moral, cortando a empatia, não faz o menor sentido. E o último é justificar. Aqui a gente pode falar muito uma relação de líder e liderado, ou cliente interno, ou pares, quando ocorre algum tipo de erro, uma falta de retorno, né? Aquelas coisas. E aí, quando a pessoa começa a te compartilhar aquilo que ela está incomodada, aí você se arma inteira e justifica. Não, mas espera aí, calma. Tem uma coisa que eu não te contei, eu ia te ligar, eu passei 15 dias para te responder no WhatsApp, mas não foi, não te deixei no vácuo não, sabe? Então, assim, esse tipo de atitude que está muito no nosso dia a dia, gente, ela tem até uma intenção boa, mas ela corta totalmente a empatia. E eu coloquei essa imagem aqui dessas 3 pessoas nesse símbolo aqui para simbolizar você, a empresa, ou seja, você, a Bancorbras e o cliente. E eu quero apresentar a empatia sistêmica. A empatia sistêmica, eu trouxe aqui um exemplo para ficar bem didático, a diferença da empatia salvadora e da empatia sistêmica. Para quem trabalha atendendo o cliente, um dos maiores desafios, trabalhando com pessoas, né, é você não entrar na empatia salvadora. É você conseguir trabalhar essa empatia sistêmica. Quando você tem um olhar para a empresa, para você e para o cliente, para a pessoa que você está atendendo. Vamos falar de algumas diferenças de como atua uma pessoa na empatia salvadora e como seria uma opção dentro da empatia sistêmica. E aqui, eu sei que tem gente de várias áreas da empresa, eu queria que vocês fizessem uma ligação direta com a sua área, com as pessoas que você atende, tá? Você pode ser um funcionário que tem aquele impulso generoso de resolver tudo pelo cliente, sozinho. O que seria empatia sistêmica? É um profissional que ajuda o cliente a ter mais clareza e oferece opções de solução. E não necessariamente sai resolvendo tudo, levando o saco de peso todinho nas suas costas. Porque isso é muito pesado. E é isso que faz a gente ficar mal quando a gente tem um ponto de contato com uma pessoa e entra em contato com o sofrimento do problema dela. Profissional assume postura de terapeuta. Esse é a empatia salvadora. Na empatia sistêmica, o profissional oferece escuta, mas também sabe a hora de encerrar. Porque, afinal, você não é terapeuta. Na empatia, o profissional que sente a dor do cliente. Então, aquelas pessoas que entram muito na dor do outro. Isso é uma empatia que é nociva. Isso faz mal. É difícil mesmo você ter gestão das emoções assim. O que a gente entende dentro da empatia sistêmica? O profissional respeita o sentimento do cliente sem sentir o mesmo. Outro exemplo. O profissional se vê como salvador e ver esse cliente como alguém impotente. Como alguém que não dá conta de resolver suas questões, de pagar sua dívida. E quando a gente olha para um cliente e vê como impotente, tem um pouco também até de arrogância, como se ele não fosse capaz e você sim.
E isso é o que causa o desequilíbrio emocional para quem trabalha com gente. O que seria o ideal? É esse profissional olhar para esse cliente, que ele tem toda a capacidade de se responsabilizar pelos seus compromissos e também dar conta de suas próprias emoções, porque são todos adultos, passaram já por muitas experiências e são capazes de lidar. E, por fim, profissional que tenta ajudar de todas as formas impossíveis o cliente, mesmo que isso prejudique a meta dele, o prazo de retorno, a qualidade do projeto. O que a gente acha que é o ideal? É o profissional que fornece ajuda ao cliente, considerando também o que é bom para a empresa e o que é bom para as suas metas. Porque aí você tem um olhar sistêmico. Você também olha para você, para o que você precisa entregar no fim do mês, para o que você tem que entregar no dia, para o que a sua equipe precisa entregar, para o que a empresa precisa para ter resultado. Outro ponto é o profissional que arrisca o seu emprego para defender os injustiçados. Sejam colegas, pares, líderes, liderados. O que a gente recomenda, gente? A empatia sistêmica é você, como profissional, suportar o incômodo de fazer a sua parte, ao mesmo tempo que relembra sua missão com a empresa. Porque, afinal, você só está ali porque você está a serviço também de uma empresa, que, para continuar, precisa que cada um entenda qual é o seu lugar. E, por fim, essa empatia salvadora é quando a gente vê uma empresa, um setor ou um líder como pessoas ruins e escolhe um lado para ficar e um lado para acusar, como se existisse isso. O profissional da empatia sistêmica, ele reconhece o seu lugar estando a serviço tanto da empresa quanto do cliente, sem fazer julgamento de valor. Então, essa empatia é algo que eu provoco vocês a trabalhar cada dia mais para que vocês tenham equilíbrio e consigam passar pelos atendimentos e a cada atendimento continuar no seu lugar e não entrar no lugar do cliente, né? Resumindo, gente, a empatia sistêmica é essa capacidade de você abrir espaço e respeitar o que o cliente sente e fala, sem tentar beneficiar um dos lados em detrimento à empresa ou a você mesmo como profissional. É poder sentir sem se apegar à emoção, ou seja, eu sou capaz de sentir, mas eu não preciso viver a emoção. E reconhecer o que é benéfico para ambos os lados. Olhar para todo o sistema. E quando a gente não faz isso, a gente se engancha. Igual esse peixe aqui, enganchado pela boca. A gente se engancha nas emoções do cliente e fica preso nas emoções do cliente. E é por isso que entre um atendimento ou outro, se você entra na empatia salvadora, se você tenta ter uma compassividade ao ponto de ser nocivo, você fica enganchado com aquilo que aconteceu naquela pessoa que você falou e tendo dificuldade de trabalhar adiante com as próximas pessoas. E o que a gente quer? A gente quer trabalhar esse equilíbrio para desfazer esse gancho. E isso é através da respiração. Lembra que eu falei que a respiração está ligada ao cérebro reptiliano, que a respiração está ligada à autorregulação do teu organismo? Então, a gente vai trabalhar a respiração para desfazer os ganchos emocionais. Mas como que a gente faz isso? Através dessa prática de inteligência emocional que se chama CRER. O CRER significa uma sigla que resume a nossa capacidade de comunicar, respirar, nos expressarmos e ressignificarmos as coisas que acontecem no dia. É uma ferramenta de inteligência emocional para dar suporte nessas situações. Cada letra dessa significa uma coisa. O C é de comunicar, o R é de respirar, o E é de expressar e o R é de ressignificar. Que é uma forma bem prática que eu trouxe para vocês de trabalhar a inteligência emocional no dia a dia, durante todos os atendimentos, durante todas as pessoas que vocês falam. Quando você usa esses 3 primeiros passos, você tem o R como resultado, que é a ressignificação e aprender algo a partir de cada situação que você vive. E eu queria aqui convidar vocês para a gente tentar fazer um exercício pelo meu relógio, eu não sei se está certo, preciso olhar no computador o tempo que eu tenho, mas é bem rápido, de como que a gente pode usar essa inteligência emocional de maneira bem prática no dia a dia. O C de comunicar é você, sem julgamento, perceber o que você está sentindo diante do fato. O R é você, através da respiração, fazer companhia a essa sensação que você encontrou. O E é você expressar isso de alguma forma, seja dialogando, desenhando, dançando, chorando, gritando, ou seja, você expressa isso.
E o R é, no final disso tudo, você tirar o aprendizado que você tem dessa experiência. E aí, deixa eu olhar aqui o meu horário. Tenho 3 minutos, né, Karina? E eu queria convidar todos vocês a isso. Não necessariamente vocês precisam fechar os olhos, fiquem à vontade, mas era importante que vocês tivessem um papel, uma caneta ou um bloco de notas, qualquer coisa que tenha aí, para eu fazer com vocês durante 3 minutos os 4 passos do CRE, tá? Vamos lá. Para vocês experienciarem, gente, da melhor forma possível, né? Eu queria muito que vocês, se vocês precisarem olhar para baixo, olhar para cima ou fechar os olhos, lembrassem da última situação que vocês passaram no trabalho, no atendimento, que foi muito difícil para vocês. Abaixo, viu? Só lembrem. Foi falando com o chefe? Foi falando com o cliente? Foi falando com um colega de trabalho? Com um parceiro de negócio? Qual foi a última situação que pode ter sido hoje? Pensa hoje. E se você puder, respira e leva para você qual foi o principal sentimento. Uma situação difícil. Foi medo? Angústia? Frustração? Ansiedade? Escolhe uma palavra. Uma palavra de um sentimento. E respira com ela como se ela pudesse ir para algum lugar do teu corpo. Se essa palavra, esse sentimento pudesse encontrar um lugar, encontra esse lugar e leva a tua atenção. Pode ser que seja aqui no pescoço, que a gente fica tenso. Pode ser que seja um pequeno aperto no coração. Pode ser que seja meio que um nó na garganta. Tenta levar esse sentimento para esse lugar. Algum lugar no teu corpo pode te chamar a atenção. E se você não encontrar, só se concentra, não tem problema. E quando você encontrar esse lugar, você respira e você pode dizer mentalmente: olá, sentimento. Eu estou vendo você. Tipo como se você desse boas-vindas. Ai, olá, medo. Frustração, você tá aí, eu tô vendo você. E você tá aqui, ó, no meu ombro, eu tô te sentindo. E se você puder agora escrever em algum lugar, qualquer lugar, sem pensar, escreve a primeira frase que vem. A primeira frase que vem sobre isso que você tá sentindo. Qualquer coisa. E quando vocês estiverem no dia a dia no trabalho, no atendimento, vocês podem escrever de olhos fechados durante 1 minuto e descarregar no papel. Vocês podem simplesmente encontrar um jeito de expressar isso, seja conversando com um colega, conversando com o teu chefe, mas expressa, tira de dentro. E se você pudesse, para fechar tudo isso, pensar o que eu aprendi? O que me trouxe de aprendizado passar por isso? Eu aprendi que eu não vou mais errar em determinado procedimento. Eu aprendi algo que eu não deveria falar. Eu aprendi que eu sou resiliente, que eu sou forte. Eu aprendi o quê? Então, quando você tira esse aprendizado, quando você chega no R, que é o ressignificar essa experiência, você traz ela como algo construtivo e não necessariamente positivo, mas algo que te tornou um profissional um pouco melhor, mais maduro. E ao invés de a gente se apegar à emoção difícil, ao trauma, à dor, a gente dá um novo significado. E é assim que a gente se desidentifica de emoções e traumas. É quando a gente olha para o sentimento, sente o sentimento, ancora no corpo e dá um significado. E, por fim, isso é, de maneira muito objetiva, o que é o CRE. E eu encerro a minha pauta, agradecendo a vocês, deixando o meu @ do Instagram para quem quiser me seguir. Eu produzo conteúdo diariamente sobre autoconhecimento, enfim, coisas desse tipo.